quisesse te expulsar, a gente não podia. Então, beleza. Então, coloquei para gravar. Se você quiser, você já pode compartilhar, Gustavo. Deixa eu compartilhar aqui, então. Espera certo. Tá aparecendo aí legal? Sim. Beleza, então. Então, vou abrir aqui o tempo. Eu vou começar já. Bom, meu nome é Gustavo, eu estou fazendo 2 projetos em placas de circuito impresso para o robô humanoide da Ita Androids. Opa, gente, eu voltei agora. Desculpa, Gustavo. Tem um certo formalismo da banca, aí eu vou Oi. só iniciar esse formalismo antes de você poder começar a apresentação, beleza? Beleza, vai. Tranquilo. Tá, então agora a gente vai começar a apresentação de TG1 do Gustavo Pereira. Nós temos aqui, eu sou o orientador, né, professor Marcos Máximo, nós temos aqui na banca o professor Geraldo Dabo e a professora Mônica Matsumoto, a quem eu agradeço imensamente por disponibilizarem os tempos de vocês para poder avaliar aqui o trabalho do Gustavo. Gustavo, você vai ter até meia hora de apresentação e depois a gente vai passar por uma fase de arguição por parte da banca. Então fique à vontade para fazer sua apresentação. Perfeito. Como o professor Máximo disse, eu sou o Gustavo, sou aluno do 5º ano de eletrônica e estou fazendo um projeto em placas de circuito impresso para o robô humanoide. É um projeto inserido no contexto da Ita Androids e que está sendo orientado pelo professor Máximo. Aqui meio que o roteiro da apresentação. Primeiro fazer uma breve introdução sobre a equipe, sobre os projetos que estou fazendo. Depois vou falar brevemente sobre a motivação e a descrição do problema, abordar a metodologia e, por fim, vou falar dos próximos passos e resultados esperados daqui até o final do ano, até terminar até a conclusão do trabalho. Beleza. Primeiro sobre o CHAP, que é o nosso robô humanoide, que é o que a gente usa hoje nas competições, que serve como plataforma de desenvolvimento para os membros da equipe. A primeira versão desse novo robô foi construída em 2017, embora ela venha passando por diversas atualizações, até hoje a gente faz atualizações nele, tanto da parte mecânica, quanto de eletrônica, quanto de computação. A primeira versão base, ela é de 17, ela é baseada no Darwin, que é um robô construído pela Robots, é um robô em miniatura humanoide, construído pela Robot há uns bons anos, a gente tem até alguns exemplares no laboratório. E o objetivo principal do CHAP é disputar jogos de futebol na Humanoid League Kid Size, que é uma categoria que a gente compete tanto na RoboCup, que é a competição mundial de robótica, quanto na LARC, que é a latino-americana. O movimento dessa primeira versão é realizado por 20 servos motores MX-28, que são espalhados aqui por todo o corpo, são essas caixinhas pretas aqui. O robô ele é constituído pela câmera que fica na cabeça dele, que é utilizada para visão. Aí ele tem um computador central no torso e uma placa de controle e monitoramento. Essa placa foi desenvolvida pela equipe. Há também uma placa com interface de botões, que é um requisito da competição, tem os botões para controle, alguns controles manuais. Nessa primeira versão, a gente também tem uma placa para gerenciamento energético, e é isso. Essa é a primeira versão com as principais placas. A partir de 2019, começou a ser desenvolvida uma segunda versão do robô, tanto por novos requisitos, novas regras da competição, quanto para algumas atualizações do projeto mesmo, para a gente melhorar a performance, tanto da parte de eletrônica, quanto de computação, quanto da parte mecânica. Então, a gente começou esse novo projeto, que é o projeto que está inserido as placas que eu vou descrever aqui, que são as placas que eu estou trabalhando. Vamos lá, próximo. Aqui eu vou dar uma visão geral da arquitetura arquitetura eletrônica desse novo robô. Ele aqui vai ter essa parte de cima aqui superior, vai ter a câmera, que ela vai ser ligada diretamente
a NUC, que é o nosso processador central. No centro, próximo à NUC, a gente tem a PCMB, que é uma das placas que eu estou trabalhando, que é uma placa que serve tanto para gerenciamento energético quanto para controle e monitoramento. Controle dos servos, os nossos posicionamentos dos servos são computados pela NUC, essa NUC vai passar a informação para a PCMB, PCMB vai mandar os comandos para os servos. Ela é conectada aos servos numa topologia daisy chain, são 5 cadeias de servos, uma no pescoço, 2 dos braços e as 2 das pernas. Nessa nova versão do robô, como esse robô será um pouco maior, os servos das pernas são um pouco mais recentes, um pouco mais potentes, com torque um pouco mais forte, só que por ser mais recente, ele usa um protocolo de comunicação diferente, o novo protocolo da Dynamixo, que é o Dynamixo 2.0. E a ideia é que essa PCMB seja compatível tanto com esse protocolo quanto com o protocolo 1.0 que a gente usa no MX28, que é o da primeira versão do robô. No pé do robô, a gente ainda vai ter 2 placas para sensoriamento ativo do pé, que é a que a gente denominou FSB, que é Foot Sensor Board. Agora um pouco sobre as placas. Primeiro, a FSB. O objetivo da FSB é realizar o sensoriamento ativo do pé do robô, então, ou seja, ela vai medir as forças nos pontos de contato do pé do robô com o solo. A ideia é que ela seja uma alternativa de baixo custo a sensores de 6 eixos que robôs mais sofisticados, fabricados pela NASA, empresas do tipo utilizam, que são sensores bem caros, que passam de $5.000. Esse projeto é fortemente baseado num projeto de uma outra equipe, uma equipe francesa chamada Robin, que é um projeto um pouco mais antigo. E esses dados que serão obtidos com essa placa, a ideia é que eles produzam uma caminhada um pouco mais robusta, já que eles vão permitir prever certas perdas de estabilidade no robô, já que você vai conseguir antever quando o centro de massa do robô está passando do ponto limite de apoio. Então, a ideia é que a gente consiga antever algumas quedas e fazer a correção do posicionamento de servos com base nisso. A primeira versão dessa placa foi feita em 2020, numa iniciação científica que eu mesmo fiz, que é essa versão mostrada aqui. Aqui no centro temos o microcontrolador e nas extremidades aqui você tem em azul você tem a entrada dos extensômetros, que eu vou abordar um pouco mais como é que funciona a placa logo na sequência. E aqui a gente tem a PCMB, que a ideia é que ela seja a integração da CMB com a PWB, que são as placas atuais do robô, do Chap G1. Por que a gente quer fazer isso? O objetivo é simplesmente simplificar a eletrônica, transformar 2 placas em uma para reduzir a par de cabos, reduzir problema de cabos, de mau funcionamento, porque é bem comum a gente ter alguns problemas de quando o robô cai, algum cabo fica um pouco meio solto, e aí desligar o robô, dar alguma pane geral, a gente tem que retirar o robô do campo, descobrir onde está o problema para fazer essa manutenção. E como eu disse, a ideia é fundir essas 2 placas mostradas aqui e juntar em uma placa as 2 funções de uma. Então, aí a PCMB será responsável pela gestão energética, o monitoramento dinâmico do robô, vai ter uma unidade de medida inercial no centro dela, que vai fazer as medidas de acelerações e velocidade do robô, e controle dos servos, porque o controle dos servos é efetivamente feito pela CMB. É ela que envia os comandos para a daisy chain, que vai exercer o comando de cada um dos servos. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a motivação e descrição do problema. Primeiro, sobre a FSB, que é a placa do pé. O pé do Chap foi projetado em 2018, na iniciação científica de 2018, feito por um outro aluno aqui que participou da iniciativa. O modelo do pé pode ser entendido como a chapa metálica com 4 vigas engastadas, que é o que está mostrado aqui na imagem. E a ideia é que a gente calcule a força em cada um desses pontos de apoio com base na deformação de cada uma dessas vigas. Então, a gente vai computar o quanto elas se deformaram, e com base no quanto deformaram, a gente vai saber o quanto de força está sendo aplicado na ponta. E presume-se que esses dados irão produzir uma caminhada mais estável pelo aquilo que eu falei, de você conseguir antever perda de equilíbrio. Aqui, sobre como será feita essa medição de deformação.
a ideia é que cada viga, cada haste engastada tenha um par de extensômetros que serão conectados à placa numa configuração baseada na ponte de Wheatstone, formando um sensor ponte. Então, você vai ter em posições opostas aí os extensômetros e ainda 2 resistores, conforme mostrado aqui no esquemático que eu tirei do próprio áudio. E com base na diferença, esses extensômetros são resistência com base, a resistência deles é variável com a deformação. Essa variação de resistência vai gerar uma diferença de potencial nos terminais da ponte, porque a ponte vai ficar desequilibrada. E essa diferença de potencial vai permitir que a gente calcule a força que está sendo aplicada nessa haste específica que a gente está analisando. Além disso, o pé também, isso é mais para conveniência, a placa também vai contar com unidade de medida inicial para que a gente possa mensurar velocidades e acelerações do pé também, para ainda ter ainda mais uma fonte de dados para auxiliar, né, na caminhada. Agora, sobre a PCMB. Conforme eu já apresentei, ela vai combinar as funções da PWB e CMB, e como ela tem muitas mais funções que a própria FSB, ela vai precisar de circuitos dedicados a cada uma das suas funções. Então, ela vai ter um circuito dedicado ao gerenciamento energético, vai ter um circuito dedicado ao barramento do servo, vai ter um circuito dedicado a essa parte da IMU, e todos esses processos vão ser controlados por um único microprocessador, que vai ficar no centro da placa, que é a evolução do microprocessador usado na própria CMB. Então, próximo. Agora, um pouco sobre a metodologia do projeto, que é a parte mais de concepção do circuito e quais as técnicas de construção que pretendemos utilizar ao longo do projeto. Primeiro, sobre a FSB. O projeto foi dividido em algumas áreas principais, que foi desde escolha de componentes, escolha de quais componentes a gente iria utilizar, microcontrolador, indicadores operacionais, até como seria feita essa comunicação, porque a ideia é que ela seja compatível tanto com o SHAP G1 quanto o SHAP G2, embora a prioridade seja o SHAP G2, então ela vai precisar ser compatível com os protocolos de comunicação dos dois tipos de motores. O primeiro protótipo foi feito em 2020, na ciência científica, só que aí algumas partes, depois foi feita a revisão e algumas partes dele não ficaram tão, assim, poderiam ser melhores. A gente poderia ter alguns pontos de melhora de performance que foram percebidos e, como parte desse trabalho, eu decidi aplicar eles na placa. Então, os principais problemas aqui foram a baixo nível de simetria nos amplificadores operacionais, o que não é um requisito, assim, um must-have, mas é bom ter, né, um nice-to-have. Então, é interessante que os circuitos integrados, principalmente os amplificadores operacionais, tenham um maior grau de simetria nos circuitos nos seus circuitos para uma melhor performance. A gente também teve alguns pontos de atenção nas trilhas de power, que são as trilhas de tensão e de terra. Elas tinham a mesma espessura das trilhas de dados. E qual que é o problema disso? O problema é que isso poderia aumentar muito a resistência dessas trilhas e causar quedas de tensão muito... Opa, ele travou? Acho que sim, né? É porque Parece que sim, parece que essa sim. imagem não está congelada e a dele congelou. Achei que tinha sido minha conexão, porque ela deixou meio Você já está Ele esperando travou. por tudo. Porque durante a apresentação dele já teve umas 2 vezes que apareceu que eu estava perdendo. Você tá no ITA também, né, PCW? Tô sim, não tá tendo problema aqui não. Ah, é? Então será que é, sei lá, o lado da computação aqui também Pode ruim? ser que talvez seja o lado de vocês aí, verdade. Mas acho que ele tá no H8. Deixa eu tentar mandar uma mensagem aqui pra ele. Pior que se duvidar ele nem percebeu, porque já aconteceu uma vez que um O cara vai professor embora. dava... ele passou uns 20 minutos falando, coitado, ou da vida mecânica. Ele passou uns 20 minutos na reunião falando, que estava apresentando.
Sim. Tentar ligar para ele. Então. Oi. Alô? Isso mesmo. Caiu, ele não tinha percebido. Olha só. Se tivesse avisado, coitado, ia apresentar o TG inteiro ali pra ninguém. Eu tinha continuado mesmo. Então, volta uns slides aí que a gente parou. Você estava falando dos CIs, E da travou de novo. coisa. Ixi, tá meio ruim aí, Gustavo. Bora tirar nossas imagens para ver se dá um help. A sua seria Tá, bom aqui. deixar, mas se não der certo, é a vida. É, porque aqui acho que deu algum pico de luz e tá voltando aos poucos a internet, sabe? Tá, Do então, nada você tá apagou aqui na tudo. net ou você tá no Redcard? Tô na net. Ah, então melhor. Vou ver aqui. Onde eu parei, eu me perdi. Você tava nesse slide, acho que você tava Nesse tipo nos slide, primeiros bullets. É, se quiser apresentar de novo, ele do começo. eu voltei um aqui para ficar um Tava pouco exatamente mais. nesse slide. Ah, beleza. Começa ele de novo, então. Beleza. Eu vou retomar a partir daqui. Então, bom, o primeiro posicionamento de roteamento da placa do pé foi realizado em 2020, na iniciação científica que eu participei. Só que a gente identificou alguns pontos, numa revisão feita aí em 2021, a gente identificou alguns possíveis pontos de melhora e que poderiam gerar alguns problemas para a gente no decorrer do projeto. O primeiro deles foi que o circuito da placa tinha baixa simetria nos amplificadores operacionais, o que não é um requisito assim tão crítico, não é um must-have, mas seria um nice-to-have, né? Seria melhor se pudesse ter. E como havia espaço disponível, a gente conseguiu aí fazer. A gente pensa que pode fazer uma readequação do posicionamento da placa. Aí sim, agora um problema um pouco mais crítico é que as trilhas de power tinham espessuras eram muito finas, eram da mesma espessura das trilhas de dados mesmo, e isso poderia gerar queda de tensão muito, muito grande, queda de tensão indesejáveis, porque a resistência das trilhas ficaria muito alta. Né? E aí a gente viu que seria interessante colocar aí pelo menos o dobro da espessura das trilhas de dados, as trilhas de power, para justamente diminuir essa resistência das trilhas. E além disso, ainda adicionar algumas ilhas de cobre tanto para diminuir ainda mais a resistência, quanto para melhorar a performance térmica da placa, já que essas trilhas poderiam ser usadas para dissipação de energia. E a gente também percebeu que seria interessante fazer um reposicionamento de alguns componentes passivos, principalmente os capacitores de desacoplamento, e deixar eles ainda mais próximos dos pontos de conexão com os circuitos integrados, porque com isso a gente conseguiria reduzir as indutâncias e capacitâncias parasitas, que aí, nesse caso, são completamente desejáveis. E sobre a placa do pé, seria mais ou menos isso que a gente pretenderia fazer. Agora, sobre a PCMB. Como foi o processo dela. A PCMB é uma placa já bem mais elaborada, bem mais complexa, tem vários tipos de circuito. Então, a gente meio que separou cada um desses circuitos, fez a definição de requisitos de cada um desses circuitos para desenvolver eles separadamente. Então, circuitos reguladores de tensão, por exemplo, a gente pegou, fez quais as características desejáveis. Em grande parte, a gente se baseou em experiências da própria CMB, da própria primeira versão do CHAP, então a gente já conhecia como deveriam funcionar os circuitos, o que dava certo, o que não dava.
Aí depois que a gente projetou os circuitos, a gente fez algumas simulações no LT-Spice para avaliar o funcionamento do circuito num ambiente um pouco mais próximo do real. E aí a gente fez algumas adequações, testou com valores, fez algumas alterações de valores, para os valores ficarem mais próximos dos valores comerciais, né, para não ter que popular demais a placa e ficar inviável. E, por fim, a gente pensou num circuito de comunicação que obviamente estivesse compatível com a FSB, já que eles fazem parte da mesma corrente de Daisy-Chain, que é a corrente das pernas, né? A corrente das pernas vai começar ali na PCMB e vai até a FSB. Então, ela tem que ser completamente compatível com a FSB. E aí, depois disso, a ideia é entrar em discussão os pontos de construção da placa mesmo. Então, que vai envolver o posicionamento dos componentes, que é discutido principalmente com o time de mecânica, né, já que eles são responsáveis por fazer a estrutura do robô, e a gente precisa levar em consideração alguns pontos bem importantes, como, por exemplo, a acessibilidade dos conectores, porque se a gente tiver que desmontar o robô toda vez que for precisar fazer alguma manutenção, trocar algum servo, trocar algum braço, principalmente com competições, fica bem inviável, porque seria uma perda de tempo muito grande. Então, a gente tem que fazer o projeto de forma bem próxima ao time de mecânica, justamente para que a gente consiga fazer um robô um pouco mais viável, com uma manutenção um pouco mais viável, um pouco mais fácil. Outro ponto de preocupação é que a gente tenta colocar a unidade de medida inercial, que ela vai dar aí algumas informações sobre a dinâmica geral do robô, diferente da placa do pé, que vai fornecer só sobre o pé. Próximo ao centro de massa, então a gente coloca ela no centro da placa. O problema de fazer isso é que você deixa a IMU um pouco mais suscetível a vibrações, né, já que está no centro, e por causa disso a gente tem que deixar ela bem firmemente presa. Então a gente precisa também de pensar alternativas para deixar essa IMU de forma mais rígida possível e também deixar a placa na estrutura do robô mais rígida possível. E, além disso, a gente vai usar as mesmas técnicas de circuito integrado que a gente usou nessa segunda versão da FSB, que é a versão que estou desenvolvendo, que é as mesmas preocupações de evitar capacitâncias parasitas, colocar capacitores de acoplamento próximos à entrada do circuito, e no caso dela ainda mais crítico a parte do desempenho térmico, né? Porque como essa placa fica bem próxima da nuke, como eu mencionei no início, as duas ficam no torso, ela fica junto ali no torso do robô, a parte térmica é uma preocupação importante para evitar possíveis panes de superaquecimento e coisas do tipo. Agora, os próximos passos de cada um dos projetos. Primeiro, sobre a placa do pé, a gente vai reposicionar alguns dos circuitos integrados para conferir essa morsimetria que eu falei, já que a gente tem espaço disponível, é algo que é factível. A gente vai reduzir essas trilhas de power para justamente reduzir as quedas de tensão, além de reposicionar alguns componentes, especialmente os capacitores de acoplamento, para reduzir essas indutâncias e capacitantes parasitas. E, por fim, a gente vai adicionar também as ilhas de cobre que eu comentei, para justamente melhorar a performance térmica e diminuir ainda mais as quedas de tensão ao longo da placa. E com isso a gente espera terminar ainda esse ano o projeto, para aí no ano que vem a gente já pensar na integração da placa no robô. Já na PCMB a gente pretende finalizar o circuito de chaveamento dos servos. No relatório eu comentei lá que a gente conseguiu levantar os requisitos, mas ainda faltam alguns detalhes, algumas simulações a serem feitas. Por fim, a gente vai determinar, em conjunto com o time de mecânica, as dimensões da placa e o posicionamento mais ou menos exato ali dos componentes, porque provavelmente a gente vai ter que fazer algumas correções ainda ao longo do projeto, já que a gente está meio que desenvolvendo em conjunto, de forma paralela com o time de mecânica. E, por fim, a gente vai fazer o roteamento da placa, utilizando as mesmas boas práticas e técnicas que a gente utilizou na segunda versão da placa do pé. E foi isso. Obrigado. Beleza. Muito obrigado pela apresentação, Gustavo. Você gastou em torno de 23 minutos, mas caiu durante uns 4 minutos, né? Então, na prática, acho que uns 20 minutos ou menos que isso.